Olá, queridos irmãos, boa noite a vocês, todos que estão aí, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade à leitura orante dos Salmos. Você que está se chegando agora, eu convido você também a tomar parte conosco. Hoje o salmo que dedicaremos a nossa atenção é o Salmo de número 69, tá? É um salmo que está aí entre os salmos que vão finalizando esse segundo livro dos Salmos, que, como a gente já viu, faz referência ao segundo livro do Pentateuco, que é o livro do Êxodo. Esse salmo, você vai ver que há uma autoria atribuída a Davi e ele tem uma melodia também, que é os lírios, tá? Esse salmo é um salmo um pouco mais extenso, assim como seu antecessor, o Salmo 68, e ele tem 36 versos, então é de bom alvitre, né? Que a gente faça apenas uma leitura desse texto, para a gente ter aquele intervalozinho com a pausa silenciosa e depois, já com muita concisão, interpretarmos o texto bíblico e aplicarmos para que cheguemos ao propósito desse momento de devocionalidade cristã, que é a leitura orante do Salmo. Então, não vou me delongar, meus irmãos, eu peço a sua gentileza para que a gente já inicie esse momento de leitura do texto bíblico. Vamos lá. Na Bíblia Revista e Atualizada de Almeida, a gente tem um título que é o Lamento do Messias. É óbvio que esse título não estava ali escrito no texto original hebraico. Isso foi colocado a posteriori. A gente vai entender que esse título faz sim menção a momentos importantes do ministério e da obra redentiva de Deus por meio de Cristo Jesus. Mas, assim, tem uma aplicação também imediata que é importante trazermos aqui, ok? Vamos lá. Ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lírios, de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que, com falsos motivos, são meus inimigos. Por isso tenho que restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus,
pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste à corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conhece a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torna-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureceram-se-lhes os olhos para que não vejam, e fazes que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre mim eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade à iniquidade, e não gozem de tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isto muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza aos seus prisioneiros. Louvem nos céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Amados irmãos, que salmo esse aqui, hein? É um salmo que é bastante conhecido, né? É um salmo que traz, né, um peso de interpretação também, em que se favorece pensarmos aqui que ele trata em alguns momentos de Jesus, porque há textos do Novo Testamento, né, que abordam pontos desse salmo, como, por exemplo, João 15, 25, né, que fala que as suas obras, mas ainda assim o odeiam, ou seja,
que os inimigos que perseguem aqui o salmista estavam falando também daqueles que perseguiam o próprio Jesus, né? E ele aplica Jesus as palavras desse salmo àqueles que estavam perseguindo a ele, daqueles religiosos judeus ali. Em João 2:17, por exemplo, quando tratou-se dali da entrada de Jesus no templo, expulsando ali os vendilhões, lá em João 2:17, né, há um texto que faz coro com aquilo que está no Salmo 69, na parte A do verso 9, né, que fala que o zelo da tua casa me consome, para se referir a Jesus, né, como sendo o Messias. É interessante que Paulo cita também o Salmo 69, né? Duas vezes. Lá em Romanos 11, 9 e 10, para falar, né, sobre a rejeição de Cristo por seu próprio povo. E também, em seguida, para reforçar o ensino de que devemos suportar as deficiências dos fracos, né? Lá em Romanos 15, 3, fazendo coro com o Salmo 69 ainda no verso 9 da parte B. Então, a gente tem muitas coisas aqui. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando se falou ali que a morte de Judas deixou uma vacância do colegiado apostólico dos 12 apóstolos, ficou um espaço vazio que foi ocupado por Matias, referindo-se a um cumprimento daquilo que estaria nesse salmo, ou está, melhor dizendo, nesse salmo 69, do versículo 25. Então, esse é um salmo muito citado no Novo Testamento, né? Juntamente com o Salmo 22 e o Salmo 110. Eles são salmos bastante citados. Mas vamos entender um pouco mais sobre esse salmo, né? Esse salmo, meus irmãos, é um salmo de lamento individual. Ele é oriundo, ele surge da perseguição e das agressões que são voltadas contra o salmista e que também representam no salmista contra todos aqueles que adoram a Deus. Ao que parece, meus irmãos, esse salmo traz um forte indício de que o desejo do salmista em adorar a Deus, em se dispor, até mesmo o salmista Davi, em construir um templo para Deus, né? Porque isso ocorreu no coração de Davi, essa disposição em construir um templo para Deus, porque o tabernáculo ele tinha um propósito, né? Ele era móvel até chegar na terra prometida, até ser instalado ali no Monte Sião, na cidade de Davi, do rei Davi. Então, existia ali, né, um senso de que agora o lugar já está definido para esse culto no povo de Israel, dentro desse contexto cultural e social do povo na história da redenção. Então, a gente tem, assim, esse salmo, muitos elementos aqui importantes, né? Mas o que eu gostaria de trazer já de início como uma aplicação há momentos, meus irmãos, que a nossa, né, busca por Deus, ela é facilmente confundida com fanatismo, né? É facilmente confundida com fanatismo. E nos nossos tempos, meus irmãos, qualquer expressão religiosa, mínima que seja, né, especialmente cristã, dentro de alguns círculos sociais, elas são confundidas com fanatismo, com extremismo religioso. É impressionante isso, mas isso é verdade. Tem um escritor, que eu não recordo o nome, que ele resolveu visitar um pub que era frequentado por C.S. Lewis, Tolkien, né? Para falar sobre as suas obras literárias, para conversar também sobre a Bíblia, enfim. E ao chegar lá, essa pessoa percebeu que o gerente que cuidava daquele lugar, né, ele já tinha uma outra compreensão de tudo isso, né? E entendia assim qualquer manifestação de cristianismo como uma manifestação
de extremismo religioso ou alguma coisa assim desse gênero. Ou seja, ele era ateu, né? Ele não cria em nada daquilo que aqueles que se reuniam ali outrora acreditavam. Então a gente vive numa sociedade, meus irmãos, a gente precisa ser realista, né? Que é aversa à manifestação do cristianismo. E é muito facilmente, essa sociedade muito facilmente atribui ao cristão alguma espécie de fanatismo religioso. E parece que o Davi estava sofrendo em função disso também aqui. Mas esse é um salmo de lamentação, né? E uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui, meus irmãos, reforçando o que eu já disse muitas e muitas vezes, é que a lamentação é importante para nós. Lamentação é necessária para nós enquanto vivemos aqui neste mundo caído, fraturado pelo pecado, mesmo sendo povo de Deus, mesmo sendo visitados pela ação do Espírito, mesmo sendo dirigidos pela palavra de Deus, temos de lidar neste dia a dia com demandas que nos apontam para o pecado dentro de nós, né, e na sociedade. E a gente precisa ser realista, meus irmãos, para entender de que em muitos momentos sofreremos as consequências desse pecado. E que as consequências desse pecado, sejam num âmbito mais cultural, social ou nosso, elas nos farão sofrer. E a maneira de lidar com esse sofrimento que o cristianismo propõe, na verdade a cultura, a teologia judaico-cristã propõe, é por meio da lamentação. Há espaço dentro da nossa teologia para o choro, há espaço dentro da nossa teologia para nos derramarmos na presença de Deus, há espaço dentro da nossa teologia para que o nosso coração seja quebrantado e diante de Deus possamos nos abrir por completo, expressando os sentimentos mais profundos da nossa alma. Há espaço na nossa teologia para isso. Não precisamos, meus irmãos, recorrer à autoajuda. Não precisamos recorrer a instruções de coachings. Temos a palavra de Deus, que nos instrui a buscarmos no sofrimento a Deus por meio da lamentação. Esse é um lamento, meus irmãos, profundo. O texto, como ele está estruturado aqui, é muito interessante, porque você vai ver que do verso 1 até o verso 12, se detalha o lamento do salmista de forma muito clara. Quando você vai mais à frente, assim, do verso 13 até o verso 29, há um espaço para a petição, né? Se o salmista roga a intervenção de Deus ao seu favor. E no verso 3, observa-se aqui um cântico de louvor que é entoado aqui ao nome do Senhor. Então a gente tem assim uma beleza muito, muito marcante nesse salmo. A melodia desse salmo aí, como está aí os lírios, é melhor traduzida como sobre os lírios, é al-Shoshanun, que quer dizer o seguinte, que era uma melodia para ser entoada em salmos de lamento. A gente não tem muita coisa sobre isso, mas é alguma coisa nesse sentido. Que tipo de melodia é essa? Não sabemos, né? Mas era um salmo cantado. É um salmo, como a gente viu aqui, atribuído a Davi. Vamos para questões interpretativas desse salmo. Observa aí o que está escrito no verso 1 desse salmo. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Observa-se aqui, meus irmãos, nessa primeira parte do salmo, né, nesse primeiro momento, que é o momento de lamentação, de lamento, que o salmista se identifica com o servo sofredor, né, de Isaías. Se identifica com o servo sofredor. Os irmãos lembram do texto lá de Isaías 53, né? Ele já se põe nesse lugar. Salva, meu Deus, porque as águas me sobem até a alma.
Ele diz no verso 2 o seguinte: estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé, ou seja, que você não toca o seu pé no fundo desse lamaçal. É como se fosse uma areia movediça, né? Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge, é como se ele estivesse afundando. É a sensação que é traduzida aqui por esses elementos. É a sensação de sofrimento, era tamanha, era tal, que ele se sentia cada vez mais sendo sugado por uma tristeza, por uma angústia que puxava ele para baixo. A gente percebe no verso 2, né, que são metáforas. Metáforas para explicar a ação do inimigo contra Davi, ou dos inimigos de Davi. Né? É isso que o Salmo está trazendo aqui para nós. No verso 3 ele diz assim: estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Irmãos, é um sentimento muito profundo. É como se ele já estivesse chegando ao seu limite de exaustão, tamanha angústia. E a gente vai perceber tamanha a vergonha, a afronta destes inimigos. Ele está dizendo aqui de forma clara, não mais por metáfora: estou cansado, eu tenho clamado a ti, Senhor, eu tenho buscado a tua face, eu tenho colocado isso diante de ti todos os dias. Tudo isso é o que se passa dentro do coração do salmista. Reforço aqui, meus irmãos, podemos orar assim. Não há impeditivo para nós orarmos da mesma forma como o salmista está orando aqui. Às vezes nós criamos, meus irmãos, uma espécie de espiritualidade cristã que não é bíblica. É como se o cristão ele não passasse por nenhum tipo de sofrimento. É como se o cristão pudesse viver a vida sem ser afetado por essas questões e esses conflitos da existência. Não é o que a Bíblia nos mostra. Davi está expressando a Deus a sua angústia, dizendo com todas as letras que ele está cansado de tanto pedir a Deus que ele intervenha em seu favor, sem ver uma resposta dessa oração mais imediata. A gente pode orar assim: Senhor, eu tenho cansado, Senhor, tu sabes o que eu tenho passado, né? Às vezes o pai está enfrentando, a mãe está enfrentando uma dificuldade com o filho, que está se envolvendo com coisas que a gente sabe que é errado e que vai prejudicá-lo. E a mãe tem pedido, tem orado: Senhor, traz de volta esse meu filho aos teus caminhos. Estou cansado de tanto pedir por isso, Senhor, age, por favor. Minha garganta já está secando de tanto falar a mesma coisa. E aí no verso 4 ele diz assim: são mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam, são poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho de restituir o que não furtei. Agora ele explica a metáfora anterior. O que está sendo esse lodaçal que tem puxado ele para baixo? Né? É a opressão do inimigo. E esse inimigo não cansa de se voltar contra o salmista. E ele faz isso sem que haja uma razão concreta. E esse inimigo é poderoso. E ele tem poder de destruir. E ele age com falsos motivos. Ou seja, são acusações falsas. E ele fala que esse inimigo não é um só, são numerosos. A metáfora que ele usa não poderia se aplicar a mim, né? Porque ele diz assim: são mais que os cabelos da minha cabeça, né? Então são numerosos esses inimigos que se voltam contra mim, são poderosos, são astutos, agem sem motivo, inventam acusações contra mim, me obrigando a pagar por algo que eu não devo, a restituir o que não roubei. Irmãos, isso é muito sério. É uma afronta muito grande que ele está sofrendo, é um falso testemunho que tem sido levantado contra ele.
E esses inimigos estão impondo a Davi coisas que são injustas. Não tem como a gente ler isso aqui, meus irmãos, e a gente não observar o que aconteceu com Jesus Cristo. Quando os religiosos judeus se mancomunaram, vejam só, os fariseus com os herodianos, para poderem matar a Jesus. Contrataram falsos testemunhas para levantar falsas acusações contra ele. Exigiram dele algo que ele não havia feito. Optaram por um assassino, por da pior qualidade, que era Barrabás, que desse uma graça de soltura a esse homem do que a Jesus Cristo. Percebam, meus irmãos, os poderosos religiosos judeus do tempo de Jesus criaram um mecanismo para que Jesus fosse condenado à morte. No verso 5, ele continua dizendo assim: Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, né? E as minhas culpas não te são ocultas. Ele está falando, tu conheces a minha estultice no sentido de tu entendes, né, a minha insensatez. Mas, ao que parece, irmãos, o salmista está dizendo isso de forma irônica. É como se ele estivesse falando em função daquilo que os inimigos têm acusado ele e têm exigido dele. Ele está dizendo assim, tu sabes que isso daí não é o que eu fiz. Pelo contrário, tu sabes quais são as minhas reais culpas. Porque essas culpas não são ocultas de ti. Tu me conheces a fundo, tu conheces quem sou, Senhor. Então, assim, é muito mais uma asseveração de inocência, né, que é a expressão. Davi está falando que daquilo que ele tem sido exigido por esses que o perseguem, ele é inocente. E aquilo que ele tem culpa, de fato, Deus sabe, mas não disso. O salmista continua dizendo no verso 6, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Irmãos, essa postura aqui, né, é uma postura de intercessão. É uma postura de alguém que entende que o reino é maior do que aquele que estava ali no momento, sabe? E sabe que a participação do rei Davi tinha influência sobre o povo. Então, o que que Davi ele está pedindo aqui? Ele está fazendo uma oração intercessória para que Deus livre o povo de tudo aquilo que tem sido imputado a ele, como acusações, como culpa, como pecados. E ele está dizendo que a vergonha que ele vive naquele momento não seja uma vergonha que o povo também passe. Ele está dizendo assim, o vexame que ele está sofrendo diante de todas aquelas acusações falsas, diante daquelas calúnias, que o povo também não sofra com isso. Percebe aqui um caráter intercessório de Davi. Davi ele está se colocando ali numa relação em que ele está intercedendo em favor do povo e que ele está sofrendo sobre si algo que ele sabe que é injusto, mas ele prefere que ele sofra, mas que o povo não sofra as consequências disso. Irmãos, não tem como a gente não observar, né, assim, nessa característica que está tipificada aqui, relação com aquilo que Jesus Cristo nos fez por meio da sua obra expiatória na cruz. A obra de Jesus Cristo, meus irmãos, é uma obra que a gente chama de substitutiva. Por que é substitutiva? Porque Jesus Cristo na cruz assumiu a culpa, o pecado, assumiu o pecado do povo sobre ele, para que a justiça dele fosse imputada ao povo. Essa é a obra expiatória. Ele expiou os pecados, ele levou sobre si os pecados de todos os que creem em seu nome, para que estes pudessem ser guardados da vergonha eterna, né? Então, assim, a obra de Jesus Cristo está bem explanada
nessas palavras que tipificam sim o Messias, que trazem luz sobre a obra que ele veio realizar, mesmo que sendo a pessoa de Davi que houvesse feito isso, tá? Observa aí o verso 7 agora. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Ele diz no verso 8: tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe. Irmãos, não tem como a gente não observar também nessas características que Davi está trazendo aqui uma relação com a obra de Jesus Cristo, né? Todos lembram da paixão de Jesus Cristo. A gente tem que lembrar da paixão nos seus aspectos teológicos, né? Mas a gente não pode esquecer os aspectos históricos e culturais. A sociedade da época que Jesus viveu, a morte de cruz era uma morte desonrosa, meus irmãos. Era uma morte só para criminosos, assim, da pior qualidade. Era uma morte carregada de vergonha, opróbrio, vexame. E aquela cultura era marcada por isso. Era marcada pela honra e pela vergonha. A cultura romana, meus irmãos, era muito marcada por isso também. Então, quando se tinha alguém que era visto em aparência como sendo alguém que merecesse honra, todas as vênias, né, eram prestadas a essa pessoa. Do contrário, assim como na cultura hebraica também acontecia, aqueles que eram tratados como sendo pessoas de pior qualidade nesse contexto, se virava a face. Era tratado com ultraje. Então a gente tem isso nessa cultura aqui. E o texto traz isso. E não é possível a gente ler esse texto sem lembrar do que Jesus sofreu, meus irmãos. Jesus sofreu vergonha. Ele foi estapeado ali naquele momento que foi inquirido pelos líderes religiosos judeus ali do Sinédrio de Jerusalém. Ele foi cuspido em face. Foi posto nele uma cruz, uma coroa de espinhos para ironizar, para satirizar, para colocar em xeque aquilo que era atribuído a ele próprio como rei dos judeus, como Messias, porque o rei era um dos ungidos. Então, tudo isso Jesus passou, meus irmãos. Ele teve o seu dorso dilacerado por chicotadas. Ele carregou aquele patíbulo que não era de madeira polida, não, lixada, não. Era cheio de farpas nas costas. Ele ali no Monte Gólgota, ele foi erguido e alçado de uma forma abrupta, de modo que o seu tórax ali se abria e sua respiração era difícil. As pessoas que passavam por ali meneavam a cabeça. E toda essa vergonha, todo esse opróbrio que Jesus sofreu, não existia ali uma causa justa que desse por meio das leis e da justiça romana o direito de se fazer aquilo com Jesus. Tudo era falsa acusação. Mas ele sofreu calado, como servo sofredor, né, de Isaías, como ovelha muda na mão dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca para se colocar ali naquele lugar por nossas vidas. Observe aí o que diz o verso 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. É importante a gente reler o verso 8, porque ele está falando de algo aqui interessante. Veja só, tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido sobre os filhos da minha mãe.
Óbvio, no contexto imediato, Davi está falando da sua família mesmo. Muitas vezes ele sofreu perseguição até mesmo dentro da família. O caso de Absalão, a gente sabe que é um desses casos, mas existe outros casos dentro desse contexto que Davi se viu, né, rejeitado pelos seus próprios parentes e familiares. Ou até mesmo a gente poderia estender isso perante o povo da sua, né, da sua linhagem. Isso aconteceu, meus irmãos. E Jesus, quando entra no templo, naquele relato ali de João, e percebe que os cambistas tinham ali animais que não eram animais dentro do padrão, né? Mas que faziam um câmbio, ou seja, trocavam a moeda para que as pessoas comprassem aqueles animais ali para serem oferecidos em sacrifício no templo. Jesus percebeu que havia ali uma falta de zelo, havia ali uma falta de temor para com a coisa de Deus, para com o culto. Já estavam ali mexendo nos elementos do culto, para que eles pudessem se locupletar, para que eles pudessem encher o bolso de dinheiro. Quem cuidava desse gerenciamento dos cambistas e tudo mais eram os saduceus. É por isso que eles se tornaram rapidamente elite entre os partidos que existiam ali naquela Israel do primeiro século. Então, meus irmãos, a gente tem ali características do texto antigo, né, escrito por Davi, que se referem a Jesus Cristo e que foram citadas como sendo cumpridas em Jesus Cristo. Quando Jesus expulsa aqueles cambistas, faz ali uma azorraga e sai expulsando, derrubando as mesas desses cambistas. Porque o zelo da casa do seu pai lhe consumiu. E depois ali, naquele contexto da Jerusalém de Jesus, Jesus foi injuriado, foi ultrajado por esses líderes, esses religiosos de plantão. E aí continua o texto, né, da lamentação de Davi, dizendo assim: chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, diz aí o texto, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Ele diz que a atitude dele, ainda assim, diante de toda essa afronta que sofreu, diante de todo esse escárnio que sofreu, era uma atitude de humildade diante de Deus. Você não vê aqui o salmista dizendo assim, decretando o que Deus tem que fazer, né? Determinando o que Deus tem que fazer. Você vê um salmista de coração quebrantado, chorando e jejuando na presença de Deus, pedindo que Deus agisse em seu favor. E esses poderosos, eles se estendem aqui, desses que afrontavam a Davi, porque ele fala que eles tagarelavam sobre ele a porta. Quem se sentava à porta das cidades, os irmãos sabem muito bem disso, aqueles que gostam de estudar um pouco sobre os elementos da cultura judaica, do Antigo Testamento, né? Ou dos povos do Antigo Oriente Próximo, vai saber que quem sentava às portas da cidade eram os juízes. Eram os juízes. Isso nos remete a Jó, né? Ao sofrimento de Jó. Jó se sentava à porta da cidade. Possivelmente ele era um desses juízes. E temos aqui, nesse salmo, que até mesmo os juízes faziam fofocas sobre o estado de Davi, tagarelando, né, sobre isso, de maneira depreciativa. E também os beberrões faziam o mesmo, né? Inventavam até canções para Davi, no sentido de humilhar ainda mais a ele, de criar ainda mais ultraje à sua pessoa. Ou seja, tanto os poderosos juízes quanto aqueles que viviam ali pelos bares, né, estavam ali ultrajando a Davi, todos eles.
todos eles. Aqui, irmãos, se encerra a lamentação do texto. E a partir de aqui em diante, a gente vai ter as petições, que se iniciam com essa expressão aqui, quanto a mim, né? Quanto a mim. Observem, meus irmãos, que embora o salmista tenha se lamentado profundamente sobre tudo que ele está passando, ele se volta para Deus em confiança e que Deus tem poder para fazer com que, em tempo oportuno, toda a sua honra seja restaurada. E aquilo que vinha a ser um grande problema para Davi possa ser revertido e Davi possa ser reestabelecido com uma liderança em integridade diante do seu povo. Então ele começa a dizer aqui no versículo 13: quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Ele se dirige a Deus. E olha a consciência de Davi: responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Irmãos, entendam isso. Davi não está orando a Deus para que Deus fizesse justiça a Davi com base nos méritos de Davi. Mesmo sabendo que ele estava sendo injustiçado por tudo que lhe ocorrera, Davi se dirige a Deus, meus irmãos, como um miserável pecador, alguém que depende da misericórdia e da graça de Deus. Ele diz assim: Deus, pela riqueza da tua graça, responde a minha oração. Por tua fidelidade, vem socorrer, vem me socorrer pela tua fidelidade. A fidelidade é a tua aliança, Senhor. E é assim que Deus age conosco, meus irmãos. Deus não age conosco de acordo com os nossos merecimentos, porque se isso ocorresse, meus irmãos, todos nós já havíamos sido destruídos, porque não merecemos nada de bom da parte de Deus, porque nós somos maus. Deus age, em primeiro lugar, com respeito à sua fidelidade. Deus é fiel a si, fiel à sua aliança. E ele responde com base nessa aliança, nesse pacto da graça, graciosamente para conosco. É esse o motivo de Deus responder, viu, meus irmãos? Não ore, meus irmãos, não caia nessa teologia maluca, de confissão positiva. Não ore querendo determinar a Deus nada. Ore a Deus confiados na fidelidade de Deus, a sua aliança. Ore a Deus confiados nos méritos de Jesus Cristo, no pacto que ele celebrou na cruz. Ore a Deus confiado na graça de Deus em socorrer-nos em tempo oportuno. E aí ele entra nas petições de maneira mais detalhada. Ele vai dizer o seguinte: livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Ele está dizendo agora, diante de tudo que ele tem sofrido, porque a metáfora inicial foi essa, de ser puxado por um tremedal, arrastado pelas águas, O que ele está pedindo a Deus? Senhor, me livra dessa opressão que eu tenho sofrido por causa dos meus inimigos. Me livra, Senhor, porque eu sei que tu tens poder para agir e agir de acordo com a tua vontade para me libertar dessa situação que eu estou vivendo. Me livra, Senhor, porque é em ti que está a salvação, é em ti que está, Senhor, a minha confiança. Não me deixa, Senhor, que eu seja arrastado para esse poço sem fundo e que essa tampa desse poço se feche comigo lá dentro. Não deixa, Senhor, que a angústia tome conta de mim por completo. Não deixa, Senhor, que eu perca as esperanças. Não deixa, Senhor, que a minha fé seja abalada de tal modo, Senhor, que eu não venha mais acreditar que tu ages em meu favor por tua graça.
Meus irmãos, tem momentos que nós precisamos orar assim. Olha o que diz aí no versículo 16, preste atenção. Diz o seguinte: responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. O salmista está vestido de pano de saco e cinzas, está chorando, fazendo jejum, buscando a Deus em humildade, confiado na graça de Deus e na aliança, na fidelidade de Deus à sua aliança. E ele reforça isso mais uma vez. Ele diz assim: compassiva é a tua graça. A palavra compassivo aqui traz essa característica, né? De alguém que expressa sua misericórdia e bondade para conosco. Se expressa de maneira entranhável assim. De dentro assim. Sai de dentro a misericórdia e alcança alguém. Sai do coração, sai do interior essa misericórdia. E essa misericórdia nos alcança. E essa é uma misericórdia rica, farta, abundante. Me lembra da lamentação, né, de Jeremias, né? Que as misericórdias de Deus não têm fim, são novas a cada manhã. Então as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Davi está buscando a Deus em sua misericórdia. A esse Deus que é compassivo, amoroso e que move a sua ação, a sua mão, de maneira graciosa sobre aqueles que ele escolheu por meio de sua aliança. E aí ele continua a dizer, no verso 17, não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te da minha alma e redima-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. Observe, meus irmãos. Ele começa a dizer assim: não escondas o rosto ao teu servo. Ele está dizendo assim: não me trates, Senhor, por tua graça e tua misericórdia, como os outros têm me tratado. Não me trates da mesma maneira, Senhor, não escondas o rosto de mim. Pelo contrário, Senhor, responde-me depressa. Venha, meu socorro. Venha até a minha alma, até a minha vida, para me redimir, para me salvar, para me resgatar. Resgata-me, Senhor, por causa dessa situação que eu estou vivendo, Senhor. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha, o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. Amados irmãos, a obra redentiva de Jesus Cristo, meus irmãos, a obra redentiva de Jesus Cristo veio sobre as nossas vidas, nos cobrindo toda a nossa vergonha, porque os nossos pecados estavam todos nos acusando diante da santidade de Deus. Éramos todos dignos da justiça de Deus. A ira de Deus estava acesa contra nós por conta do pecado. Mas por graça de Deus, por meio dos méritos de Jesus Cristo, conquistados na cruz do Calvário, pelo sangue vertido, sangue da nova e eterna aliança. Nós que não éramos povo, fomos feitos povo de Deus. Passamos a viver um relacionamento vivo com esse Deus. E nesse relacionamento vivo que temos com Deus, Deus não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas Ele se relaciona conosco com base na justiça do seu Filho Jesus Cristo. E quando Deus nos observa, entre nós e Ele, o Pai percebe a presença do Filho cobrindo a nossa vida. Tudo aquilo que temos e usufruímos das benesses espirituais, usufruímos e temos por conta de que somos herdeiros em Cristo Jesus de todas essas coisas.
E Deus não nos trata de modo a se envergonhar de nós, mas Ele observa aquilo que Jesus Cristo fez, seu Filho fez na cruz por nós, e se relaciona conosco de maneira compassiva e graciosa. Ele continua a dizer ainda em sua petição, no verso 20, o opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Observem, meus irmãos, que há momentos na nossa vida em que a gente cria expectativas de que determinadas pessoas irão nos assistir, não é assim? Irão nos ajudar, irão nos trazer, às vezes até mesmo uma palavra de consolo e de ânimo. E a gente fala, e a gente conversa com essas pessoas, e ao invés de palavras de consolo e de ânimo, a gente recebe palavras de julgamento, né? Assim como aconteceu com Jó, com aqueles seus amigos, né? A gente espera algo e recebe algo diferente. Esperava o salmista alimento e deram a ele fel. Esperava água para matar a sede e deram a ele vinagre. Esperava piedade, mas o que deram para ele foi mais julgamento. Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo uma situação dessa, saiba que Deus tem visto a sua situação. Deus tem visto a sua situação. Não deixe que sua fé desfaleça por conta disso, porque Deus agirá. Deus agirá em seu favor. Observem que esse texto aqui também faz referência àquele momento na cruz em que, ao invés de darem água a Jesus, embeberam uma esponja ali, né? Com uma espécie de vinagre, eu não sei, e colocaram na boca de Jesus. Isso faz referência ao sofrimento de Jesus na cruz. E ele continua a falar sobre esses inimigos em sua petição, dizendo: sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço. Ou seja, a mesa deles é o lugar onde eles determinam as suas decisões contra o salmista. Né? Que a mesa dele torne-se para eles em laço. É como se existisse um colegiado de poderosos inimigos, tá? Que estão fazendo mal contra o salmista, contra o adorador, no caso do salmista, que quer estar no templo cultuando e louvando ao Senhor, bendizendo ao seu nome, mas é tido como fanático. E eles se juntam nessa mesa para poder decidir, tomar decisões e julgamentos contra o salmista. Irmãos, a gente tem vivido no Brasil coisas que são impressionantes, viu? A gente tem vivido no nosso país coisas impressionantes, onde a justiça tem sido jogada para um fundo do poço, onde o Estado de Direito no Brasil tem sido destruído por pessoas que deveriam ser defensoras, guardiães da Constituição. E diante de tudo isso, meus irmãos, a gente pode orar sim, dizendo: Senhor, vira essa mesa. Que essas decisões sejam para eles decisões que se voltem para eles como armadilhas. Que eles pensem que estão ganhando, mas que no fim das contas eles percam. Porque eles têm agido de modo injusto, têm perseguido aquele que é necessitado e dado muito mais sentenças favoráveis àqueles que são corruptos, ladrões. Que a mesa deles se torne um laço e a prosperidade deles armadilha. Podemos orar assim, meus irmãos. É por isso que um dos subgrupos que esse salmo está contido é do subgrupo de salmos imprecatórios, né? Depois eu vou explicar isso melhor, num outro momento. Mas esse salmo não vai dar para explicar isso melhor, tá? E aí ele continua dizendo: obscureceram-se-lhes os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Ele continua a falar deles, desses injustos, poderosos que tramam contra ele. Derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance.
Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. Tamanha injustiça que esses que deveriam fazer justiça não estão fazendo, estão agindo de forma contrária àquilo que deveriam agir, estão julgando de forma injusta a Davi, estão dando a ele penas que são contrárias, obrigando a ele a pagar por coisas que ele não roubou, despojos que ele não tomou. Meus irmãos, a palavra de Deus é sempre nova. O salmista aqui faz uma imprecação, que eles fiquem cegos, que eles não vejam que eles estão caindo numa armadilha, para que tu possas derramar sobre eles a tua ira e a tua indignação, e a tua justiça seja feita entre nós. Que a morada deles fique deserta, que eles não se reúnam mais, sejam impossibilitados de fazer isso, por tamanho mal que tem causado a mim e ao povo. E ele explica aqui, olha aqui a explicação, presta atenção. Pois perseguem a quem tu feriste e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade e não gozem da tua absolvição. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, eles acrescentam penas, dores sobre aquele que golpeaste, sobre aquele que é ferido de Deus. Isso faz uma referência a Jesus Cristo, né? Como ovelha muda na mão dos teus tosquiadores, ele não abriu a boca, mas levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi reputado como ferido de Deus. Tem a referência ali em Isaías 53, mas a gente observa aqui também, no contexto imediato, que havia uma perseguição injusta contra Davi, e que esses que deveriam ser juízes corretos estavam julgando de forma incorreta, estavam fazendo da lei motivo de escárnio. Soma-se-lhe iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Já que eles são tão intransigentes em julgar de forma errada, que eles possam receber a justiça que é tua e que eles não sejam absolvidos. Sejam riscados do livro dos vivos. Aqui é do livro da vida, viu, meus irmãos? E não tenham registro com os justos. É a imprecação que Davi está fazendo em relação a estes. Para quem hoje em dia tem dificuldade com a imprecação, né, com o livro dos Salmos, com a Bíblia, né? Tem gente que, se pudesse, não pregava esse salmo, meu irmão. Não pregava, não falaria, não citaria. A gente vai falar sobre imprecação, mas hoje não vai dar tempo. E aí no versículo 29 ele fecha a petição dizendo: quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Me livra destes poderosos que agem com injustiça, que querem somar mais dores à minha vida, dores além daquelas que eu já sofro por conta do meu pecado e dessa existência, dores injustas, punições por aquilo que não fizemos. Que Deus nos ajude e nos assista, meus irmãos, nesses tempos difíceis que estamos vivendo em nosso país. Que Deus nos ajude. Nos ajude. Se os irmãos perceberem, eu venho falando disso, não é de agora. Não é de agora. E não me calei, meus irmãos. E me manterei falando. Me manterei. Porque eu sei, meus irmãos, que isso é algo que não está desatrelado de quem somos como povo de Deus. Não está. Vamos lá, né? O louvor agora chegou, né? Olha a promessa que o salmista faz: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi, um novilho com chifres e unhas. O que ele está dizendo assim? Senhor, eu sei que tu irás me responder, e eu vou te louvar, e eu darei um culto em ação de graças por tudo isso. Por tudo isso.
pelo dia em que tu me libertaste das mãos desses opressores. E ele não tinha acesso, ainda ali ao tabernáculo, por certo, devido à pressão que ele tinha recebido, à opressão que ele tinha sofrido. Então, o salmista continua a dizer, que ele ofereceria muito mais do que sacrifícios ali, muito mais. Seria algo muito mais do que aquilo que era ritualístico, era mais profundo. E aí ele diz assim no verso 32, vejam isso os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros, que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Irmãos, eu tenho uma palavra de esperança para você, meu irmão, minha irmã, que olha para as coisas que estão acontecendo conosco no nosso país, que olha como a perseguição aos cristãos tem acampado, que olha para tudo isso. Eu tenho uma palavra de esperança, confia em Deus. Deus nos revitaliza, Deus nos enche de vigor pelo Espírito Santo. Não se deixe abater diante de tamanho escárnio que temos visto e sofrido. Creia que Deus está no controle de todas as coisas, que nada escapa aos seus juízos. Saiba que o nosso Deus é quem nos mantém de pé. Ele é o nosso resgatador. Não existe outro como o Senhor. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. O Senhor responde, meus irmãos, àqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que não têm a quem recorrer. O Senhor responde quando não há mais na justiça uma instância a recorrer, porque a maior instância da justiça já foi dominada, aparelhada por um Estado ditatorial. Deus responde, Deus responde, Deus não despreza os seus prisioneiros. Tem muita gente, meus irmãos, presa no Brasil, que não deveria estar presa. Como está? Sem direito à ampla defesa, sem direito a poder se defender de forma regular na justiça, com um processo que é chamado processo do fim do mundo, porque nunca acaba os inquéritos. Mas Deus responde a estes, Deus responde. E ele continua com louvor, dizendo assim, louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. Por quê? Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que salvará Sião. Sabemos, meus irmãos, que a Sião ali está falando do tabernáculo, mas sabemos da Sião celeste que está ali em Hebreus, que é a multidão dos santos, que são aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que são aqueles que ele comprou para si, para ser sua propriedade, que é a igreja, a congregação dos fiéis, reunidas em festa. Cantam louvores a Deus, porque é Deus quem a edifica. É Deus que edifica os filhos de Judá. Nesse sentido aqui, está falando da tribo de Judá, mas também está falando, apontando para todos aqueles que por meio do descendente do leão da tribo de Judá, da raiz de Jessé, foram resgatados para serem habitação do Espírito Santo de Deus. Deus habita a nossa vida. Deus habita a descendência daqueles que ele comprou com seu sangue. Deus nos habita, meus irmãos. Temos a herança junto com os santos. A herança que foi conquistada por Jesus Cristo. Podemos viver, sim, por mais difíceis que sejam as demandas dessa existência, confiantes de que Deus está conosco e de que ele responde à nossa oração. Por isso podemos louvá-lo e engrandecê-lo a todo tempo.
Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esse salmo, Senhor, que nos convida, Senhor, a perceber a realidade da lamentação, como ela é importante para nós, Senhor. Ensina o teu povo a se lamentar, Senhor. Ensina o teu povo a colocar as queixas do seu coração diante de ti, ao invés de murmurar, de resmungar, de reclamar. Ajuda o teu povo, Senhor, a se posicionar em meio às injustiças. Mesmo que soframos essas injustiças aqui nessa vida, que possamos observá-las, Senhor, na certeza de que tu darás um fim a essas injustiças, que tu és um Deus que responde à nossa oração, que tu és um Deus que nos redime, que nos resgata. Ó Deus, vivemos tempos difíceis, Senhor, no nosso país. Ajuda o teu povo, Senhor, porque cada vez mais a justiça tem perdido o seu propósito. Cada vez mais a insegurança campeia. Que as nossas convicções, Senhor, não sejam abaladas. Que os nossos olhos estejam fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que a nossa esperança, Senhor, seja renovada pelo teu Espírito, na certeza de que tu nos respondes à oração. Enche o nosso coração de louvor, em ação de graças a ti, Senhor. Seja em qualquer tempo, até mesmo antes de percebermos, Senhor, a tua ação sobre a nossa vida, Senhor, nos salvando e nos livrando da opressão do mal. Ajuda-nos, Senhor, porque somos pobres, necessitados. Dependemos da tua graça e da tua misericórdia. E se não fosse o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz para a nossa salvação, a única coisa que teríamos era condenação. Te damos graça, Senhor, pela tua herança, porque nós que não éramos povo fomos inseridos nessa aliança. E por meio da tua aliança, Senhor, por meio de Cristo Jesus, somos agora também herdeiros teus, para vivermos vidas que louvem e engrandeçam o teu nome. Essa é a minha oração por Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe e até a próxima leitura orante dos Salmos.